Olá, Bárbara, Mônica, Elaine, professores convidados e cursistas do Salto. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. Bem, a Sônia cita no boletim que a EJA, dotada de qualidade que a torne efetiva, transforma-se numa política social que ameaça os status quo das elites privilegiadas, com possibilidade de produzir desobediência civil ao não aceitar os limites impostos pela sociedade de classe. Pergunto, que estratégias devem ser adotadas no curso de formação continuada para incentivar os professores das pequenas cidades, aonde a interferência negativa da política nas instituições educacionais impõe a estes profissionais o medo deste enfrentamento, ao assumir o seu verdadeiro papel nesse processo de mudança da estrutura social brasileira? Boa noite, obrigado. Muito obrigada, James, pela sua participação no programa de hoje. A gente ainda tem o último, eu conto com você no último programa dessa série amanhã. Obrigada. Professor Timothy, essa questão que o James traz é extremamente importante, da influência negativa, muitas vezes, né, da política na educação e principalmente na educação de jovens e adultos. Muitas vezes os professores temem ter um enfrentamento em relação a essa política adotada numa determinada cidade ou não, porque temem algum tipo de represália. Como é que a escola, a sociedade como um todo se posiciona diante disso? É uma boa e difícil pergunta. Primeiro, eu acho que remete para a questão da própria formação do educador de jovens e adultos, que é, no fundo, uma área ainda bastante carente. Existem poucas universidades que oferecem uma habilitação em educação de jovens e adultos. Há um número crescente de cursos de especialização, mas ainda a grande maioria das pessoas, dos professores e educadores que trabalham no campo de educação de jovens e adultos, especialmente nos municípios, nos estados, não tem nenhuma formação específica. Então, isso já é uma primeira dificuldade, né? Eu acho que é uma formação que prepara a pessoa para a sala de aula e para este tipo de enfrentamento. Entender que toda educação é política, mas a educação de jovens e adultos tem uma conotação, uma dimensão política mais forte que a educação de crianças e de jovens. Eu acho que os professores têm que realmente aprender a ser bastante democráticos, eu acho que o essencial é de trabalhar a partir realmente dos conhecimentos dos jovens e adultos que estão em sala de aula, ajudar os jovens e adultos a ter uma visão crítica, não impor a sua visão, mas obviamente contestar coisas que consideram como injustas, né, na sociedade. Eu acho que este equilíbrio que tem que fazer é um equilíbrio muito difícil, porque em certos contextos, né, há pressões fortes. Sabemos que, por exemplo, nos programas de alfabetização, que frequentemente os alfabetizadores são indicados por políticos locais. Vira moeda de troca em alguns lugares. Em algumas regiões, políticos nem um pouco bem intencionados, isso vira moeda de troca. Voto, eu vou formar aqui um projeto para alfabetizar, mas isso é moeda de troca, desde que você vote em mim. Uma certa compra de votos aí. Sem dúvida, mas isso não é que é normal, mas é uma coisa contra a qual precisamos lutar. E eu acho que a questão da formação teria muito a ajudar, e também a consciência de que a educação de jovens e adultos tem que ser uma política pública. Né? Tá certo. A Margarete de Goiás vai fazer a pergunta agora. Oi, Margarete. Olá, Bárbara, boa noite. Boa noite, senhores especialistas, pessoal do Salto, cursistas do Brasil. Bárbara, a minha pergunta ela tem um pouquinho a ver com a pergunta que o James acabou de fazer. E o texto de apoio afirma: o tempo pedagógico na educação de um modo geral, e especialmente na EJA, é uma questão que vem sendo discutida. Gostaria que os especialistas discorressem sobre essa afirmação. Os momentos de formação de professores deveriam concentrar mais atenção sobre os profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. Boa noite, obrigada.
Obrigada, Margarete, pela sua participação. E a sua pergunta é óbvia, é muito importante porque os outros debatedores aqui não falaram, não discorreram sobre esse assunto que é extremamente importante para quem lida no dia a dia com esse tipo de projeto, com esses projetos voltados para jovens e adultos. E eu gostaria de ouvir, então, o Marino sobre essa questão. O espaço do sindicato é um espaço importante para se debater isso? Como é que vocês veem e discutem essas questões de troca de voto, a educação de jovem e adulto como moeda de troca? Para nós, os sindicatos, para a CUT, que pensa uma sociedade plural, que pensa a escola como um espaço público que garanta os interesses da sociedade e um projeto da sociedade pactuado pela sociedade, nós achamos que o educador, que esse espaço, ou que esse educador e os trabalhadores têm que disputar, têm que construir e garantir que os anseios, os desejos dos trabalhadores e da sociedade em geral estejam postos em primeiro lugar. As elites têm, no Brasil, os seus anseios, as suas necessidades ou as suas vontades, como os trabalhadores têm. E nós não podemos admitir que vamos pensar a construção de um país a partir de uma visão da educação, mas só podemos pensar um país e uma educação democrática a partir da atuação e da pactuação da sociedade. E nessa pactuação, sem a participação dos trabalhadores e sem os educadores, não há essa possibilidade. Então é indispensável essa contribuição dos trabalhadores. Nós não aceitamos mais, pelo menos a CUT, que o Estado ou que os empresários pensem ou façam a nossa educação. Porque nós temos interesses, sabemos o que queremos, aonde queremos chegar, sabemos que os empresários, a elite brasileira também tem os seus, então por que não pactuar e o governo junto, a partir das políticas públicas, articular esses atores e executar então esses interesses? A Margarete fala um pouco também, na pergunta, dessa organização dos tempos, dos espaços escolares na educação de jovens e adultos. Tem outra pergunta aqui da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, Goiás, que ela diz também que o texto afirma que a EJA não combina com os espaços burocratizados da escola formal. Muitas vezes essa é a razão alegada para as escolas fecharem as suas portas à educação de jovens e adultos. Gostaria que os professores comentassem esta afirmação. Vocês vivem no MST um movimento completamente o contrário do que é organizado nas escolas públicas, né? Tempos e espaços escolares para vocês, isso é um pouco diferenciado. Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque muitas vezes a escola pública pode aprender com esses projetos que são diferentes do que se acontece no dia a dia dessas escolas. Então, não são contrários, são diferentes. Diferente. Né? Eu me expressei mal, não, são diferentes, apenas diferentes. Mas assim, eu acho que essa questão que está colocada sobre os tempos, ela é muito importante para nós, porque ela aponta qual é a perspectiva de formação que a gente tem. Nós formamos quem, né? Porque o Paulo Freire diz para nós, você educa quem, para quê? Contra quem, contra quê?